Depois das 62 semanas, será morto ou ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém. Então, semana passada, a gente começou esse estudo em Daniel 9, a gente viu praticamente todo o capítulo, a gente já vinha estudando durante a semana, e a gente começou principalmente ali nos versículos 20, 21, 22, 23, falamos um pouco, e aí a gente parou bastante tempo no versículo 24. A gente viu ali que 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel e sobre a cidade de Jerusalém. E a gente viu 6 itens aqui que são atribuições ou são atribuídas a Cristo. Tudo finaliza nele: cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Essas, então, são 6 itens que são cumpridos na pessoa do Senhor Jesus. Muito bem. Nessa noite eu quero começar trazendo algumas considerações iniciais a respeito desses 3 últimos versículos aqui. Tá? Então isso aí precisa ficar bem claro. Como a maioria das profecias elas têm diferentes interpretações, Daniel também não é diferente, principalmente essa aqui sobre as 70 semanas. Então, não há tanta discussão entre os cristãos a respeito das primeiras 69 semanas. Apenas alguns debates acerca de datas e eventos históricos, isso aí a gente vai ver hoje. As discussões elas se concentram no significado da 70ª semana. Então, a primeira interpretação a respeito dessas 70 semanas de Daniel é a literal e futurista. Então, ela interpreta as semanas de forma literal, ou seja, representando um período preciso de tempo. No caso aqui, são 490 anos exatos. A gente viu que as 70 semanas são 70 semanas proféticas, são semanas de anos. Tá? Então, devido à interpretação estritamente literal, essa linha de interpretação entende que 483 anos já se cumpriram, o que corresponde a 69 semanas. Então, são 7 semanas mais 62 semanas. Aí fecham 69 semanas. E a última semana, no caso, a 70ª, ela foi adiada e transferida para os últimos dias da presente dispensação. Então, assim, existe um hiato entre a 69ª e a 70ª semana. É uma lacuna de tempo, um período indeterminado, que é a era da igreja. Então, finalmente, a 70ª semana, ela começa quando a igreja for arrebatada e o anticristo revelado, e corresponde aos 7 anos de grande tribulação. Essa, então, é a principal interpretação entre os pré-milenistas dispensacionalistas. Tá? Vamos à segunda interpretação. É a interpretação preterista, aquilo que já aconteceu, já é passado. Então, essa interpretação, ela entende que as 70 semanas já se cumpriram e a 70ª semana, ela corresponde ao período desde a morte de Cristo na cruz até a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, ali pelo exército romano. Porém, alguns preteristas entendem que a destruição de Jerusalém ela não ocorre necessariamente dentro das 70 semanas, mas em algum momento depois delas. Então, muitos pós-milenistas defendem esta interpretação, inclusive. Então, a gente já viu a interpretação literal e futurista, vimos agora a preterista, que já aconteceu,
E a próxima e última de hoje é a interpretação simbólica. Essa interpretação defende que as 70 semanas devem ser entendidas de forma simbólica. Apesar de ser simbólica, essa interpretação ela se mistura com historicidade ou com a história. As 70 semanas se cumprem historicamente, porém não existe a necessidade das datas serem exatas. Então, a 70ª semana é simbólica e se refere à época da igreja, ou seja, ao período que compreende desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. Então, nós estaríamos dentro da 70ª semana já, para essa linha de interpretação. E essa é a principal interpretação entre os amilenistas também. Todas as interpretações sobre as 70 semanas de Daniel, elas possuem problemas, assim como outras também, né? O texto, de fato, não é claro, de forma que em qualquer posição que tomarmos, necessariamente estaremos defendendo uma simples interpretação. Sobre as 70 semanas e suas 3 divisões, muitas tentativas já foram feitas para estabelecer com exatidão a cronologia desse período. Porém, nenhuma delas se mostrou realmente eficaz. A gente vai ver isso nessa noite. Isso acontece porque a conta não fecha. É incrível, mas desde o ano passado a gente já vem estudando Daniel e eu venho tentando fazer essa conta, ela não fecha de fato. A conta não fecha com precisão em nenhuma das interpretações possíveis, isto é, sempre a data se mostra aproximada e não exata. E o último parágrafo desse autor diz assim: apesar de todas as dificuldades apontadas, vale ressaltar que na Bíblia não há qualquer erro ou contradição, ou seja, as opiniões conflitantes não significam que o problema esteja no texto bíblico, mas em nossas interpretações, que buscam entender detalhes que Deus achou por bem não nos revelar de maneira tão clara. E aí ele finaliza aqui, ó: penso que antes de qualquer debate sobre detalhes específicos dessa profecia, precisamos apontar para o glorioso cumprimento da mensagem principal que ela nos traz, a saber, segundo ele, a obra redentora do Messias. Esse é o principal aspecto. Isso certamente nos leva a admirar a verdade de que somente um Deus soberano, Senhor da história, é quem poderia revelar mistérios tão profundos ao seu servo Daniel. Então a gente fecha esse texto inicial, essa consideração inicial aqui na noite de hoje, para que a gente possa, então, tendo essa noção dessas linhas de interpretação, a gente poder iniciar o estudo. Então, aqui no versículo 25, diz que sabe, entenda e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém. Nós temos 4 versões desse versículo 25. Nós temos a Almeida Corrigida e Fiel, a Almeida Revista e Atualizada, a Nova Almeida Atualizada e a NVI, que é a Nova Versão Internacional. Então diz, ó, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Aqui parece que é bem claro entre todos. A NVI, ela diferencia um pouquinho. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém,